Fala galera, paz! Nós estamos aqui em mais um episódio do podcast Vertical e nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, professora. Eu vou deixar ela ficar bem à vontade para se apresentar. Pode ficar à vontade para se apresentar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, que o Senhor abençoe sua vida, Amém. Sua esposa, Amém. O Oliver aí que está chegando para profetizar nessa terra. Amém? Deus Amém. Abençoe vocês com saúde. Prazer é todo nosso. Eu que agradeço o Léo, o pessoal, todo Lara, minha companheira aqui hoje, Lude, todo mundo que está aqui. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Com graça, que nunca falte óleo sobre a cabeça de vocês, nem pão sobre a mesa. Amém. Tendo isso, a gente segue em frente. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Flávia Veloso, sou professora de hebraico bíblico. Nós, em 2021, organizamos a Bíblia Talmud, que é essa Bíblia aqui, que é uma Bíblia totalmente em hebraico, que foi construída especialmente para alunos de hebraico bíblico, que ao adquirir uma Bíblia internacional tinha algumas dificuldades de manusear pelo tipo de organização. Então a gente passou a pandemia fazendo esse trabalho aqui. Um trabalho que começou, na verdade, quando eu era aluna, com as minhas próprias dificuldades ao manusear a Bíblia hebraica. E aos alunos, à medida que a gente foi dando aula, a gente deu aula em alguns seminários também na nossa própria escola que a gente tem hoje, graças a Deus. E os alunos traziam informação: professora, o versículo tal não está aqui, aqui acaba no capítulo 3, sendo que na Bíblia em português acaba no capítulo 4, que negócio doido é esse? Por exemplo, os versículos são contados com números, em hebraico são números e os números você tem que contar. Você quer o Salmo 137, Kuf, Lamed, Zain. Kuf vale 100, Lamed vale 30, Zain vale 7. Você tem que somar as letras para você chegar no capítulo e no versículo. E aí a gente organizou tudo isso baseado na Bíblia em português para o aluno. Ele quer o Salmo 51, tá lá no lugar certo, com o versículo no lugar certo. Em Israel também é contado o título como versículo. Então, se você tem um título muito grande, acaba que se divide em dois. E aí, quando você vai organizar o texto que teria 10 versículos no português, tem 12 no hebraico. Aí o aluno fica perdido. Até o Deuteronômio 29, que a gente usa para dar as coisas ocultas pertencem ao Deus, as revelações, aquela desculpa que você dá quando você não sabe responder a pergunta. Isso aí eu uso direto. Direto. Ele não está lá. Termina no 28, aí o pessoal, professora, cadê o versículo? Não está na Bíblia? Não está naquele lugar, está em outro versículo, está em outra posição, ele está no número 28, porque a organização é diferente. Aí eu coloquei tudo baseado no português, está no lugar certinho agora. Você quer o 29, está 29. Por exemplo, Malaquias, na nossa Bíblia, tem 4 capítulos. Na Bíblia hebraica, são 3 capítulos, então o capítulo 3 é maior. Então o aluno quer ver lá o versículo do dízimo para dar uma chegada. Aí não está no lugar. Mas por que é assim? Isso é a tradição da Bíblia hebraica, né? Em Israel, a Bíblia hebraica ela é organizada, a gente chama ela de Tanar. Tanar é Torá, Nevim, Ketuvim. Lei, profetas e escritos. Ela é organizada, só que você já vê que ela é diferente. A lei, que é a Torá, que seria o Pentateuco, que é a mesma ordem da nossa. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Está no lugar certo. Só que na nossa Bíblia, depois vem os escritos, históricos, poéticos e, por último, os profetas. Nossa Bíblia termina com Malaquias. A Bíblia hebraica não. Os profetas vêm primeiro, depois dos profetas vêm os escritos, que são os livros poéticos, históricos, tudo junto, e termina com crônicas. Então, a Bíblia hebraica ela termina com o livro das crônicas e a nossa com Malaquias. Lembrando, isso é muito importante, que os judeus não creem em Jesus como Messias. Então, a Bíblia hebraica é o termo técnico, científico, acadêmico que nós usamos para se referir ao Antigo Testamento. Você não fala para o judeu que é o Antigo Testamento. É Bíblia hebraica. Então, esse é o termo que a gente usa até na academia. Bíblia hebraica se refere ao que nós conhecemos como Antigo Testamento. Uma ordem totalmente diferente, né? Olha só, conta pra gente como que esse desejo entrou no seu coração, quando que entrou e o que você fez para alimentar isso para chegar onde a senhora chegou hoje? Olha, eu tenho que voltar um pouquinho. Pode ficar à vontade. Eu era a pior aluna da escola. Eu tinha muita dificuldade de aprendizado, muitas pessoas já conhecem esse testemunho.
Meu boletim era todo vermelho, minhas notas eram todas vermelhas. Eu sentava na frente e eu não conseguia aprender. Eu tinha muita facilidade com o visual. Hoje eu consigo descobrir, através de estudos, que eu sou uma pessoa visual. O que é a pessoa visual? Ela aprende vendo. Nem ouvindo, nem escrevendo, é vendo. Se você perguntar, professora, o Salmo 130 na sua Bíblia tá como? Vou falar para você. Do lado direito, abaixo, marcado de amarelo. Porque eu sou visual. Então eu gravo as coisas pelo que eu vejo. Hoje eu aprendi isso. Tanto que a única matéria que eu me dava bem na escola era arte. Eu conseguia olhar a arte, ver algumas coisas diferentes, interpretar ela, ver o que as outras pessoas da minha turma não conseguiam ver. Nisso aí, a minha mãe percebeu. Por quê? Eu repeti muito de ano. Eu terminei a escola aos 20 anos de idade. Todas as minhas irmãs que eram mais novas estudaram comigo, se formaram, arrumaram um trabalho e eu estava agarrada na escola. Eu tenho um problema na coluna, né, que tem uma curvatura. Hoje ela está bem mais amenizada com todo o trabalho que a gente faz, né, para melhorar, mas ela era muito acentuada na época da escola, então eu recebi apelidos bem cruéis. E eu era conhecida na escola só como Corcunda de Notre Dame. E eu acabei me identificando com aquela figura deformada e eu perguntava se eu era uma aluna ruim, né? Eu tiro nota vermelha em tudo, as pessoas me veem como esse monstro, eu vou lá fazer o quê? E eu comecei a mexer no relógio para acordar num horário errado, molhava a blusa para falar para minha mãe que o uniforme não estava seco. Só que ainda bem que eu tinha uma mãe assembleana, né? Ela olhou para mim e falou, filha, ela colocou a mão na minha cabeça e falou, receba a mente de Cristo. Termina essa fase. Aquele ano, aquela palavra entrou no meu coração de uma forma tão poderosa, porque receba a mente de Cristo. A palavra Cristo é uma palavra grega que significa ungido. Tem outras palavras, o que ela liberou sobre a minha vida é, receba uma mente ungida. Naquele ano eu passei com as melhores notas. Eu fui direto para a faculdade. Na faculdade eu fui uma das melhores alunas da turma. Eu fui oradora da turma. Me especializei em desenho artístico, fui para a arte, que era o que eu gostava, que era o que eu conseguia compreender. Na arte eu recebi uma educação do meu olhar, a olhar uma coisa e tirar lição daquilo. Por isso que hoje as pessoas falam, o que a senhora vê na Bíblia é por causa do hebraico? Também. Mas eu tive o olhar educado. Quando eu estou lendo uma história, eu vejo a cena, eu me vejo dentro da cena. E quando minha mãe liberou essa palavra sobre a minha vida, as coisas começaram a acontecer. A minha família é uma tradicional da Assembleia de Deus, né? Bisavô, avô, pai, todos pastores da Assembleia de Deus. Mas o meu bisavô, em especial, tinha um baita de um olhão azul. Leu a Bíblia 217 vezes. Pastor Joaquim Cardoso, da Assembleia de Deus de Resende. Ele leu a Bíblia, ele começou a ler, demorava 1 ano. Depois, em 2 meses, ele terminava a Bíblia. Ele lia. Ele era o nosso Google. Antigamente tinha aquelas gincanas dos adolescentes, jovens. Não tinha Google, a gente ia lá, e aí, onde está o versículo tal? Quem criou aquelas perguntas engraçadas que o povo... Quem criou a asa no peito? Fala, aí você pensa uma asa nascendo, né? Mas na verdade é o rei asa. Quem foi a mãe dele? Então a gente ia lá e perguntava para ele. E uma cena marcante na minha vida é a sala dele. Porque a sala dele, ele sempre amou Israel. Ele nunca foi a Israel. E a sala dele tinha um tapete, ele orava nesse tapete, ele orava virado para Jerusalém. Como a Bíblia fala, que Daniel abria a janela e orava para a banda de Jerusalém. Os judeus fazem isso. Dentro do avião, eu indo para Israel, era 5 e pouca da manhã. Porque sempre quando é 6 da manhã, eles fazem o Shema. Bota a mão assim, ó. Ou então assim, faz uma letra Shin, põe na cabeça Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Deuteronômio 6:4. 6 da manhã, os caras foram pro fundo do avião. E lá de cima eles sabiam a direção da cidade. Virava para Jerusalém e orava, sempre virado para Jerusalém. É uma coisa fantástica. E ele fazia isso, meu avô não tinha
GPS nem nada. Tô falando de trocentos anos atrás. Virava para Jerusalém. Na sala, ele fez questão de desenhar uma árvore genealógica. Quem que era pai de quem, mãe de quem, filho de quem. Então, o pastor Nicodemo José Loureiro, que também era da minha família, né? Deu uma menorá para ele quando foi em Israel, que é aquele candelabro de 7 braços. Tem de 7 de 9, de 7 é o do templo, réplica, e o de 9 é da festa de Hanukkah. Uma hora a gente pode falar disso. E ele tinha, a sala dele tinha vários elementos de Israel. E eu me lembro que aquela sala mexia muito comigo. Eu não sabia explicar por quê. Até que um dia, né? Não vou revelar a minha idade, né? Muito tempo. A gente comprava muito DVD de Camboriú, né? Pai assembleiano, meu pai comprava, acabava Camboriú. Não dava pra gente ir, comprava vários DVD, todos os pregadores. Foi assim que conheci a pastora Eliana Raquel. Nunca imaginei que fosse pregar na igreja dela. Comprava o DVD, ele comprou um DVD de um pastor lá. E eu tô lá lavando vasilha com a minha mãe na cozinha e ele na sala assistindo. Aí de repente começa: Adonai Roi lo ersa. Beniot deixa yarbitseni alme menochot nachaleni. Nashi ishove virchen bemagel tzedek leman shemo. Ganki eler begeit salmovet lo irara ki atai madish vitecha umishandir chimai nachamun. Taruch lefanai shulchan nege shoderai beshama semi hosi kosire vaya achtov achesi yerdefuni kol emei chayai veshav beit Adonai leoreh yami. E eu tava na sala chorando. Não entendi uma palavra. E eu só sei que eu tava chorando. A minha alma entendeu. Isso. E o pastor falou: acabei de falar o Salmo 23 em hebraico. E eu falei: é isso. O hebraico, meu marido me fala uma frase que é: não é você que escolhe o hebraico que te escolhe. Foi assim que o hebraico me encontrou. Só que quando eu ouvi aquilo, eu queria estudar, eu queria aprender mais sobre aquilo. Era a língua de Israel. Quando você abre o Salmo 119, né, você tem lá Aleph, Beit, Gimel, em cima de cada 8 versos. Tem gente que acha que aquilo é nome de gente. São as letras do alfabeto hebraico. Eu falei: gente, eu preciso estudar mais sobre isso. Onde eu vou achar isso? Hebraico não é igual ao inglês, que você encontra em cada esquina. Não é assim. Na internet, então, era difícil, porque não era a época disso. E um dia eu passei mal na reunião de obreiros da Cadevre. Na época, ainda do pastor Davi. Meu marido era diácono, a gente era namorado ainda, 2 diáconos. A gente foi na reunião, eu passei mal na reunião. E eu costumo dizer que Deus não tira crente de casa à toa. Até você passar mal, Deus tem um propósito nisso. Às vezes você está bem, você teve um negócio e foi parar no hospital, foi parar do lado de uma pessoa. Deus tem seus propósitos. Aí depois que você resolve o que Deus quer que você resolva, ué, cadê o negócio? Sumiu. Já aconteceu isso? O carro tá novo, não pega, tem que ir de ônibus, senta do lado de uma pessoa, é a última chance daquela pessoa. Deus faz essas coisas. E eu passei mal, minha pressão é baixíssima, 8/6. A pressão caiu, fui lá embaixo tomar um café na cantina. Passei na Secretaria de Missões e falei: moça, a senhora conhece tanta gente de missionários, você não sabe ter um curso de hebraico, não? Ela falou assim: olha, moça, tem um aqui na vila, no Betel Brasileiro, ficava ali, acho que na igreja metodista ou presbiteriana, ali perto do supermarket, ali da vila. Eu não me lembro agora se é metodista ou se é presbiteriana. Aquela igreja, uma igreja grande que tem ali atrás, tinha embaixo uma escola vinculada ao Betel Brasileiro e tinha um professor de hebraico. Só que ela falou assim: eu acho que você não vai conseguir entrar porque já tem 3 meses. O pessoal já está alfabetizado. Falei assim: mas se tem, eu vou lá saber, né? Fui lá e realmente o povo tinha 3 meses, já estava alfabetizado. Eu falei assim: e agora? Aí eu conversei com o professor que eu queria muito. E talvez aquela fosse minha única chance. Onde vai abrir outro curso? Aí ele falou assim: ó, se você decorar, vou te dar apostila. Se você decorar, você pode entrar na turma. Ele me deu, eu tinha um Nokia C3. Você lembra do Nokia C3? Tô falando de muitos anos, minha fama. Não vou revelar muito, não. Gravei as letras, Aleph, Beit, Gimel, Dad, Rei, Vav. Gravei as letras e ia trabalhar com fone de ouvido, vendo o vídeo que eu mesmo fiz.
Chegou uma semana depois, que era o dia da aula, ele tomou as letras, eu sabia todas as letras. Ele falou que pode entrar. De 35 pessoas na turma só se formaram 7, eu estava entre os 7. E assim começou a minha história com o hebraico. Uma aluna que pegou uma Bíblia, ficou muito apavorada na primeira vez que eu peguei a Bíblia. E aos poucos nós fomos estudando, fazendo outros cursos, conhecendo outras pessoas que conheciam, que é um grupo pequeno, né? Hoje o hebraico ele tomou uma dimensão muito grande. Hoje você acha vários professores na internet, aula gratuita no YouTube. A internet hoje te facilita muito, né? Sim. Você aprender um pouquinho, começar a dar os primeiros passos. E como que foi nesse início que não tinha muita coisa para a senhora se debruçar, não tinha como pesquisar igual a gente pesquisa hoje? Como que foi a sua dificuldade de aprender? Igual, por exemplo, de 35 pessoas lá, aí no caso a senhora teve que se reprogramar ali rápido para chegar no nível daquele pessoal, né? E como que foi essa dificuldade para você conciliar a Bíblia em hebraico e a nossa Bíblia aqui em português? Porque igual, tem várias diferenças, né? Sim. E como que é para conciliar isso daí? E justamente essas diferenças foi que culminaram no fruto da Bíblia Talmide, né? Quando eu peguei a Bíblia hebraica pela primeira vez, porque não é quando você entra no curso de hebraico, você não pega a Bíblia de início. Não. Não. Primeiro você tem a alfabetização, que é aprender do beabá, é você entrar como se estivesse no pré, começar a juntar as letras, depois tem a gramática pesada, você tem que estudar, entender o que é um shevá, o que é um dagesh, o que é um vav conjuntivo, o que é uma preposição inseparável. Por exemplo, as preposições, elas são inseparáveis no hebraico, elas estão grudadas na palavra. Aí tem aluno, por exemplo, artigo também em hebraico não é separado da palavra, igual a gente o carro. Em hebraico é o carro, é tudo junto. Então, quando você vai para o dicionário, você não acha a palavra de jeito nenhum se você não souber repartir, tirar que aquilo ali é um sufixo, um prefixo, limpar tudo e pegar a raiz para poder traduzir. E aí, quando você, depois de alfabetizado, gramática, que você começa a ler os primeiros versos. Aí você pega a Bíblia, meu irmão. A cabeça explode. Por quê? A forma da organização é muito diferente. O versículo, hebraico não tem vírgula, hebraico não tem interrogação, não tem exclamação. Então, tudo é na base de palavras. Uma pergunta, ela vai começar com as palavras que estão conectadas a perguntas. Por quê? Quem? Então, por exemplo, Jó, quando Deus vai conversar com Jó, ele fala, Mi-re-mi-lish moatenu. Ele vai falar, quem é você? Quem é este que escurece meu conselho com palavras ignorantes? Isaías também, né? Eu acho que eu recitei foi Isaías. Isaías 53, que ele fala, Mi-re-mi-lish moatenu. Quem deu crédito à nossa pregação? Então, para você saber que é pergunta, ele vai começar com uma palavra interrogativa. Então, não tem o sinal ali. Olha só, e qual que é a dificuldade pra gente que não sabe o hebraico? Igual, por exemplo, eu não vou falar que perde o poder da palavra, mas sim a essência, né? Quando a gente lê a nossa Bíblia no português, quando a gente vai buscar no original, é uma diferença gritante de essência ali da palavra. E qual que é o perigo disso daí? Olha, tem várias perguntas aí em uma. O hebraico, ele tem alguns tempos, ok? Então, tem momentos em que a língua está mais bruta, mais crua. Tem um momento em que ela está mais lapidada. Existe texto que a tradução dele é idêntica no português. Quer ver um? Bereshit bara Elohim et Shammai ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Está idêntico. Outros têm algumas questões diferenciadas. Por exemplo, a forma que eles descrevem números, a idade de pessoas. Ou então, como no inglês acontece de estar invertido a qualidade da pessoa, você tem que reformular a frase, organizar ela. Tem uma outra questão.
que é a questão das possibilidades de tradução da palavra. Tem palavras que têm 20 significados. O tradutor, ele vai precisar escolher uma. Nisso aí, ele vai ter que... É por isso que a gente, às vezes, quem estuda a Bíblia, ele precisa de muitas traduções. Então, ele vai ter uma Bíblia de cada NTLH, para ver uma linguagem mais esclarecida. Ele vai ter uma NVI, ele vai ter uma Almeida, uma NVT, que agora, né, uma Bíblia que tem sido muito usada. Ele vai precisar de várias. Por quê? Todas elas vão te ajudar a esclarecer aquele versículo. Porque as possibilidades de tradução da palavra, às vezes, ele vai ter que escolher uma apenas. Então, nisso daí se perde as outras possibilidades de interpretação. Uma outra questão, as pessoas às vezes reclamam e falam muito comigo, fazem a mesma pergunta. Qual é a Bíblia mais próxima do original? Ou então, por que a Bíblia não é traduzida literalmente do original? Não tem como, no sentido de expressões idiomáticas, que são da cultura de um povo. Então, se eu colocar aquela expressão, você não vai entender. A grande chave da comunicação não é o que eu falo, é o que você entende. As pessoas acham que comunicação é a maneira que eu falo, mas não. A chave da comunicação é como você entendeu. Ficou bagunçado? Esse é o propósito da NTLH, por exemplo, que é uma Bíblia muito desprezada. A NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, ela foi criada, se eu não me engano, em 1988. O intuito dela era evangelístico. Então, você lê o prefácio dela, você vai ver que ela tenta trazer uma linguagem clara. Porque a gente sabe que tem palavras na Bíblia que não... Anátema. E Xúndia nas ilhargas, você já viu essa? Então, tem umas palavras assim que não dá para compreender. E a tradução da NTLH, ela tinha um propósito evangelístico. O Novo Testamento, numa tradução mais simples, que você dava àquela pessoa que estava iniciando na fé, para ela compreender o texto. Algumas pessoas, elas desprezam muito algumas traduções, achando que é um trabalho qualquer, feito de qualquer jeito. Tradução, ela tem equipe. A NTLH, por exemplo, ela levou 12 anos para ser preparada. Só que aí, o que acontece? Tem coisas dentro da cultura que não dá para você traduzir. Por exemplo, você chega numa tribo indígena fechada. A tribo indígena não tem noção do que é um pão francês, certo? Eles comem lá, em algumas regiões do Brasil, chamado de aipim ou macaxeira. Aquilo é o pão do índio. Então você vai chegar lá e vai falar para ele: Jesus é o pão da vida, aceita Jesus. Ele vai compreender aquela palavra. O segredo não é o que você diz. Caraca. Não é o que você diz, é o que a pessoa entende. A chave da comunicação é o que a outra pessoa vai entender. Eu conheço pessoas que trabalham com missões que elas vão para lugares muito remotos na África. A pessoa nunca viu um pão francês. E sabe o que ele vai ter que pregar? Jesus é o angu da vida, porque é o que eles comem. Para eles entenderem a profundidade, a saciedade, entendeu? Para se sentir o que é o alimento completo. Não adianta você usar uma palavra que ele não vai entender. Você quer ver um negócio? Na Bíblia hebraica, quando a pessoa... Existem duas formas de unção. Se você ler a Bíblia atentamente, você vai ver que a unção às vezes era no vaso de barro e às vezes no chifre do animal. Quando Deus ungiu uma pessoa no chifre do animal, ele estava ungindo essa pessoa com força. Era honra, porque é o lugar do animal onde há briga, onde há imponência. Então, é diferente. E quando a pessoa era ungida no chifre, ela usava essa expressão aqui: o Senhor exaltou o meu chifre. Tu traduzir isso para o português, na nossa cultura, o Senhor aumentou meu chifre. O que os outros vão entender? Olha só que complicado. É complicado. Então, você vê, sabe onde isso? Em 1 Samuel, quando Ana vai orar, ela vai falar isso. No capítulo 2, ela vai falar o quanto ela foi honrada. E ela vai falar assim, em português a tradução vai ficar: o Senhor exaltou a minha força, porque o propósito é esse. Isaías, quando ele vai advertir o povo, ele fala a questão, a tradução vai trazer para o português trapos de imundícia. Mas a tradução original não é essa, é panos de menstruação. Mas é pesado. Então tem vários pontos assim que não dá para você traduzir ali o literal cru, porque ou não vai fazer sentido, ou a frase vai ficar desconectada. Então as pessoas, elas têm que parar com essa coisa. Hoje as pessoas vão muito para a internet: essa tradução é ruim, essa tradução é ruim. Não é de qualquer jeito que é feita uma tradução.
Existe uma equipe, existem pessoas especialistas em línguas originais, que no caso da Bíblia são 3. Antigo Testamento hebraico, trechos em aramaico e o Novo Testamento em grego. Então são pessoas que são especialistas, cada uma no seu espaço, trabalhando em equipe. Por exemplo, a Septuaginta, ou Septuaginta, como é conhecida. 72 pessoas trabalhando para pegar do hebraico e jogar para o grego, porque o grego, por muito tempo, era o inglês da época. Tanto que o Novo Testamento, embora são judeus que falavam hebraico e aramaico, o Novo Testamento foi escrito em grego, porque era o inglês da época, a linguagem que tinha mais alcance. Tá entendendo por que não se trata de como eu falo, mas como você entende? A comunicação é isso. Meu Jesus. Não é como eu falo, é como você entende. Então a pessoa fica lá, eu quero uma tradução mais próxima do original. Uma tradução cru, você não vai entender 90%. Você vai ter que estudar de cultura, vai ter que entender. Salmo, tem um salmo que diz, já me assemelho a um odre na fumaça. Você entendeu desse negócio? Já me assemelho a um odre na fumaça. O que significa isso? Tem que estudar a cultura para poder entender. O odre é o lugar onde colocava o vinho. Depois que ele ficava muito velho, ele não servia para nada. Então o que acontecia? Eles cortavam esse couro e remendavam as tendas. E aí ele ficava ali embaixo da fumaça. Então ele está falando que ele não serve mais para nada. Eu sou um odre na fumaça. E assim tem um monte de coisa. Ô, gente, que isso? Então não dá para ter uma tradução assim próxima do original. Você tem que ser uma tradução que você entenda. Eu vou ser muito honesta para você. Eu amo a Bíblia hebraica, a língua original da Bíblia, o grego. Mas se eu falar para você, você perguntar, Flávia, qual tradução da Bíblia que você gosta? Uma tradução que eu compreenda plenamente. Eu gosto da NTLH. Eu gosto da mensagem. Já leu a mensagem? Jesus, se você não aceitar Jesus naquela Bíblia, você não aceita mais não. Porque a mensagem ela é profunda. Ela é simples. O Eugênio, se eu não me engano, é o Eugênio Peterson que escreveu essa Bíblia. Ele escreveu para o filho dele de 8 anos entender. Olha só, gente. Você pega aquilo ali, é profundo. Eu acho que é 1 Coríntios 13, que fala sobre amor. Uhum. Eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui. Se alguém conseguir abrir aí, eu queria ler para você, ó. Quer ver? 1 Coríntios 13. Depois você pode cortar se você quiser. Não. Na mensagem. Só para você entender do que eu tô falando. A mensagem. Jesus do céu. Coisa profunda. Ó. Tradução à mensagem. Vamos ver se eu consigo aqui. É 1 Coríntios 13, que é o célebre capítulo sobre o amor, né? Se alguém achar aí primeiro, gente, Pode ficar à vontade. Enquanto tá procurando aí, eu vou falar para você entrar em contato, tá? Com os Salgados Rochas. Nós estamos aqui com esse patrocínio nosso aqui de toda a gravação. Eu quero apresentar para você o melhor salgado da nossa região, tá? Você entra em contato lá, pode ter certeza que você não vai se arrepender. O melhor salgado da nossa região é o Salgado Rocha. Quando for fazer a festa lá do Benjamin? Show! Salgados Rocha. Maravilha! Achou? Ó, sente isso aqui. Se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos e não tiver amor, não passarei de o rangido de uma porta enferrujada. Você já viu uma porta enferrujada, como ela é incômoda? Ele está falando que eu posso falar com êxtase humana e fala própria dos anjos, que é um negócio muito fenomenal. Mas se eu não tiver amor naquilo que eu estou falando, eu sou uma porta enferrujada. Um barulho, um rangido. Só tá incomodando. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, olha aí, revelando todos os mistérios. Uau, que pregador, hein? Deixando tudo claro como dia, ou seja, que a gente está falando aqui, comunicação. E se eu tiver fé para dizer uma montanha, pule e ela pular, ou seja, esse cara é top. Mas não tiver amor, eu não serei nada.
Então você pode pregar muito, você pode ser o cara do mistério, você pode fazer, pula a montanha, e ela pular, e ele tá falando que se você não tem amor, você não vai ser, não é nada. Porque é assim que o céu vê as pessoas. Não é pelo que elas fazem, é pelo amor. Se eu der tudo que tem aos pobres, oxe, isso aqui é bondoso, hein? Bem generoso. E ainda for para a fogueira para ser queimado como um Marte, mas se eu não tiver amor, eu não cheguei em lugar nenhum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou no que eu faça, sem amor eu sou falido. O amor não desiste, o amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem, o amor não é esnobe, o amor não tem mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro, não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não festeja enquanto os outros rastejam. Tem gente que espera, fica torcendo pro outro cair, para ele, Irmão, eu sinto muito. Se você se encaixou numa dessas palavras, você não está indo para lugar nenhum na sua vida. Não festeja enquanto os outros rastejam. Tem prazer no desabrochar da verdade. Tolera qualquer coisa. Procura o melhor. Não olha para trás e prossegue até o fim. Que Bíblia é essa, meu povo? Claro como o dia. É o mesmo texto, só que de uma forma que você entende. Comunicação. Então, assim, enquanto as pessoas ficam discutindo para ter uma Bíblia mais próxima do original, eu digo para você, essas pessoas, elas não leem nenhuma Bíblia. Elas estão esperando algo para, sabe o quê? Justificar seus erros. Elas querem uma tradução que as respalde para pecar. Ela quer ler a Bíblia, estudar a Bíblia, no intuito, sabe de quê? De pregar, ganhar pessoas para Jesus? Não. Sabe o que elas querem? Elas querem estudar a Bíblia para procurar se elas podem fazer aquilo que elas desejam fazer. Mas eu sinto muito, em tradução nenhuma, você vai conseguir respaldo para fazer aquilo que Deus já falou que não é para você fazer. Não vai existir essa tradução. Mas aqui diz assim, no Novo Testamento diz assim. Eu não vejo a Bíblia como 2 blocos. A Bíblia é uma. Na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, na Bíblia Hebraica, escolha como você preferir a nomenclatura, ela vai ilustrar todo o plano de salvação que vai se cumprir no Novo. Não é uma coisa aqui e outra coisa lá, é uma coisa só. Eu fico muito triste, ministrando já há alguns anos pelo Brasil, eu vejo que quando termina o culto, as pessoas aceitam Jesus, muitas igrejas entregam o Novo Testamento para o novo convertido. Que já vai começar com Mateus falando a genealogia de Jesus Cristo. Quem é esse Jesus? Que promessa que foi essa? Isso aí a gente ganhava na escola, cara. Eu lembro que na escola, quando eu era pequenininho... Não pode ser só isso. Você tem que entender o poder do que Deus profetizou para o diabo. Da semente dela que você enganou. Já viu como é que Satanás tem uma perseguição tão grande com mulher? Mas você vai para o círculo de oração, só tem o quê? Ele enganou ela facilmente. E quando ele engana ela, Deus traz Satanás e fala assim, da semente dela vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. Quando Deus faz isso, a atenção dele se volta para a mulher. Já era. Porque ele sabe que dela vai vir a semente. Olha que conturbado. Eva sabe que o caminho para voltar é o quê? Gerar alguém que vai destruir a serpente. Só que o que acontece? Nasce o primogênito, o filho que é aquele que o pai tem mais carinho, é o primeiro que veio. Nasce o irmão, ela está sempre na esperança de que o quê? Aquele ali vai esmagar a cabeça da serpente. O que acontece? O filho mata o outro. E a promessa não se cumpre em homens. Os homens vão levantando, Deus vai levantando, gente levantando, os profetas vão falando, a garganta vai secando e o povo não entende. Até que Jesus tem que vir. Porque o único que tem poder para esmagar a cabeça da serpente é Ele. Você está entendendo?
Então é muito profundo isso. Então como é que eu posso excluir toda essa história? Toda a luta de Israel e o grito dos profetas para poder chegar, culminar nessa palavra. Sabe o que eu acho profundo? Isaías 40. Kol koreba midbar panu derer Adonai ashru baravá mesilah Eloheinu. Voz que clama no deserto. Prepara o caminho para você. Deus está falando, a revelação se encaixa todinha na vida de quem? João Batista. A promessa é pregada, é falada, é entregue pelos profetas. Quando você chega entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, é uma folha em branco. Essa folha em branco são 400 anos de silêncio profético. Deus não fala nada. Gente, quando a gente é convocado a fazer 1 minuto de silêncio, é um negócio angustiante. E é a nossa própria voz. Você imagina 400 anos Deus calado. Silêncio de Deus é ensurdecedor. 400 anos Deus não fala nada. E de repente nasce quem? A voz. Ele tem pelo de camelo, ele está no meio do deserto gritando. Raça de víboras! Ele não veste bonito, ele não fala bonito, ele está gritando no meio do deserto. Ele não está em Jerusalém, ele está no meio do deserto, mas o povo tem tanta vontade de ouvir a voz de Deus que o povo vai parar no meio do deserto. Porque você reconhece aonde a voz de Deus está. Quando Deus fala e você reconhece a voz dele, não importa se ele está pregando num palácio ou se ele está pregando no meio do nada. Você vai no meio do nada, debaixo do sol quente. Quando o povo voltou da Babilônia, a Bíblia vai dizer que Esdras leu a Torá para o povo. Pelos cálculos, quando a gente lê o texto minuciosamente, ele leu de 6 da manhã até meio-dia, 6 horas de Bíblia. Só leu. Só leu. E quando ele acabou de ler, você tem que entender que a leitura é suficiente. Olha, só leu. A leitura é suficiente. Hoje em dia, acontece que tem os aplicativos de devocionais e livros e Bíblia. Só a leitura. Ele leu 6 horas e o povo não saiu do lugar. Quando ele termina de ler a Bíblia, vai dizer que aconteceu que o povo chorava. Ninguém levantou para ir no banheiro. Nem beber água. Oh, Nem beber água. interessante. Sabe o que eu acho mais forte? Israel tem 12 portas, Jerusalém, perdão. E ele leu de frente para o portão das águas. Porque a palavra de Deus é a água. Ela é o básico. Ela é o seu sustento. 70% do seu corpo ou mais é água. Sem isso você não está aqui. É o combustível para você funcionar. Quando você lê Gênesis, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Quando ele pairava, a palavra hebraica merahefet, parece tipo uma águia voando. E essa água se movimentava quando ele passava. Você está entendendo? Porque quando o Espírito Santo vem, a gente se movimenta? Que você é a água e ele é o Espírito. O Espírito dá o movimento. Rapaz do céu. É isso. Ó, Jesus. Olha só, fizeram algumas perguntas aqui, vou te fazer 2 perguntas das que fizeram. Foi coisa... Lechaim. Não sei se é simples, né? Mas eu acho que pra você foi bastante experiência. Primeira pergunta foi: como foi estar em Jerusalém? Nossa. Isso. Olha, eu cheguei em Tel Aviv, peguei um ônibus de 2 horas para o extremo norte. Fui direto para Galileia. E aí eu fiquei em Galileia, Cafarnaum, fui em Massada. O culminar da viagem foi Jerusalém. Eles deixam por último. Você passa por um túnel
quando você vai entrar na cidade. Quando você está num túnel escuro. Aí quando o ônibus sobe, você dá de cara para a cidade dourada. Eu tenho esse vídeo. É uma coisa que não tem como explicar. A cidade, o terremoto, lá, eles têm uma lei que veio do governo que cuidou de Israel antigamente, que era para fazer tudo com aquelas pedras de Jerusalém, que é aquela pedra meio bege. E tem um propósito, porque toda a cidade ela é da mesma cor. Quando o sol bate ali, ela fica toda dourada, parece que ela é toda de ouro. Por isso que tem a música clássica judaica, Yerushalayim Shel Zahav, Jerusalém feita de ouro. Que ela não é feita de ouro, é o sol que ilumina ela e parece que ela é de ouro. Essa Jerusalém não é de ouro, mas a celestial é. Engraçado isso, porque Yerushalayim termina com Yud Men Sofit, que é plural, como se fossem duas cidades. Tem a física e tem a espiritual. Essa tradução também pode ser habitação das pazes. Paz no plural. Uma paz do lado de fora, uma paz do lado de dentro. Aí você pode me perguntar, professora, a gente vê no noticiário que o negócio lá é meio quente, né? Só o ano passado foram 4.300 mísseis para cima de Israel. Pega eu achei legal que a IDF, que é o exército de Israel, eles usaram uma metáfora, pegaram uma caixa de quebra-cabeça de 4.300 peças e começaram a jogar assim, ó. Quando cai com aquela quantidade de peças, você fica assustado com a quantidade de peças. Imagina aquilo sendo foguete sobre sua cabeça. Aí, você me pergunta, professora, quantos desses caíram? Que lançado foi, mas caiu. Israel desenvolveu um sistema de defesa chamado Kippat Barzel. Já ouviu falar kippah, que é aquele negocinho redondinho que o judeu usa? Kippat Barzel significa kippah de ferro. Em inglês é chamado de Iron Dome, o domo de ferro. Esse domo, ele protege Israel. Ele consegue perceber o míssil que está vindo, de onde está vindo e interceptar antes que chegue na cidade. Ele calcula, e se aquele míssil vai cair no mar, ele não interfere. Se vai cair no meio do deserto, ele não interfere, mas se vai cair na cidade, ele interfere. Agora, olha a sabedoria que Deus dá para esse povo. E veja a profundidade disso. O Salmo 121 vai dizer, o guarda de Israel não dorme. Ele não dorme. Se o povo de Israel pegasse essa palavra e fizesse isso aqui, ó, Deus está guardando a gente é o povo de Deus. Igual aquele camarada que ele está passando na prova, mas ele não vai orar porque ele acha que Deus vai resolver tudo para ele. Se eles cruzassem o braço, Israel não estaria aqui mais hoje. Israel é 0,1% do Oriente Médio. Está cercada de povos inimigos que odeiam eles. E eles só estão lá só por um motivo. Que um dia Deus fez uma promessa para um velhinho chamado Abraão. Quando a Bíblia fala que a gente pode ser infiel, que ele permanece fiel, quando a Bíblia diz que as palavras dele não vão cair, é verdade. Em Josué, a palavra de Deus vai dizer assim: nenhuma das boas promessas que Deus fez a Israel falharam, todas se cumpriram. E continuam se cumprindo até hoje. Eles não têm apoio de quase ninguém. Eles têm uma terra que é 60% deserto. Mas eu não sei como te explicar. Eles fazem aquilo florescer. Você chega para tomar café da manhã, não é igual até o Brasil não, meu irmão. 2 ilhas no máximo. Você se perde. E a primeira pergunta que você faz é: da onde veio essa comida? Os chineses que vão lá, a gente via no café da manhã, eles enchiam a bolsa para sair para o percurso, porque às vezes não dava tempo, a gente anda muito quando a gente viaja. Então, às vezes não dá nem para parar para comer.
Eles enchiam a bolsa, botava Danone, botava maçã, botava banana, embrulhava um pedaço de bolo. E parecia que quanto mais pegava, mais tinha na mesa. Você tá na terra do Deus da provisão. Tinha uma mulher que passou mal. A gente estava em Jerusalém, da minha caravana. Minha caravana não foi uma caravana de nem cristã, nem católica. Foi uma caravana de estudos. Eu fui para Israel para estudar. Estudei em sinagoga, estudei com o rabino. E nessa caravana tinha uma moça que era ateísta. Ela não cria em Deus. Eu perguntei o que ela estava fazendo lá. Ela veio conhecer que Deus é esse. Ela teve uma febre muito doida de madrugada. E pela manhã eu falei assim, você aceita uma oração? Aí ela falou. Eu falei, você está na terra do milagre. Se tu não recebeu o milagre aqui, tu não recebe lugar nenhum. Jesus fez muito milagre aqui. Vamos orar. Eu orei por ela. Ela passou tanto mal. Ela comeu... Eu me lembro que aquele dia ela falou que comeu uma maçã. Tinha um médico na nossa caravana. Ele foi lá no quarto dela. Ela foi consultada. E ele não conseguia descobrir por que ela estava daquele jeito. E eu fui lá no quarto e falei assim, amanhã cedo, quando eu descer para tomar café, você vai estar lá, sentada, de banho tomado e pronto para ir para o passeio. Doideira, falei, Jesus, honra a palavra. No dia seguinte, quando eu desci, ela estava na mesa, ela tinha chegado para tomar café primeiro que eu. Estava bem, curada. O que você vai fazer com o impacto é você que resolve. Tem pessoas que elas têm experiências extraordinárias com Deus, mas elas escolhem continuar na vida que tinham. Até mesmo falar assim, não foi Deus que curou, não. É uma escolha da pessoa, mas Deus dá os sinais. A Bíblia diz que Deus não faz nada. Sabe o que é nada? É nada. Sem antes falar com seus servos e profetas. Então, se você é um humilde servo, você tem um patamar de profeta, ele vai comunicar com você antes. Olha Caim. Tudo errado. Com inveja do que o irmão tinha oferecido para Deus. Por que você não ofereceu igual também? Mas ao invés de oferecer igual e falar, poxa, errei aqui, Deus não aceitou, mês que vem eu vou fazer um negócio melhor. Não, ele preferiu matar aquele que fez direito. E Deus fala, filho, teu semblante caiu, o negócio tá feio pro teu lado. O pecado já é a porta, você pode dominar. Deus falou com ele. Ninguém, terremoto, vai poder falar assim, Deus não me avisou. Está escrito na Bíblia, ele não faz nada sem falar servos e profetas. Ele falou com Caim, o pecado já é a porta. Você pode dominar. Deus falou isso para ele. Você pode dominar. Esse negócio que a pessoa fala, eu não consigo dominar, é mais forte do que eu. Mentira de Satanás. A Bíblia diz que você pode dominar. Deus, quando trouxe tudo diante do homem, ele falou, domine sobre os peixes do mar, domine sobre as aves do céu. Ele falou, tudo está sob seu domínio. Aí o que Satanás faz? Confunde a cabeça do camarada. Uma planta domina o cara. Droga. Uma planta faz uma cerveja, uma bebida, domina o cara. Por quê? Porque ele não entendeu o poder que Deus deu para ele. Domine isso. Você pode dominar isso. Qualquer vício que você estiver passando, enfrentando, independente de qual origem for, a Bíblia diz que você pode dominar, porque Deus disse que você pode dominar. Mas a pessoa se deixa. Então ninguém vai poder falar, Deus não me avisou, eu não consegui, tudo eu querer. Só que as pessoas, elas querem vida fácil. Se você quer emagrecer hoje, você vai ter que se sujeitar a uma dieta. Me diga, é fácil? Ir para academia, no frio, já é ruim no calor. No frio, você vai ficar aparelho gelado toda a vida. Ter uma conduta no trânsito. Obedecer às placas. É simples, não é? Mas as pessoas obedecem. Numa estrada de 60, anda 100. Aí acontecem os acidentes. Estava andando direito. Os carros que você vê parados nas rodovias, por mau funcionamento, não foi cuidado. Sabe quem atrasa a chegada?
Eu que não verifiquei o óleo, eu que não verifiquei a água, eu que não coloquei o combustível suficiente e não fiz uma revisão, não ajeitei os pneus para viajar, não verifiquei se tinha step. Aí o carro para no meio do caminho. Deus! Que tribulação! O inimigo tá aqui furioso. Você não fez a sua parte. Professora, não consigo. Pede a Deus para te ajudar. Porque promessa que tem. Só que se você viver de aplicativo que dá para você o versículo que ele escolhe por dia, não vai aguentar não, meu irmão. Você tem que ler. E entender as promessas. Vou te contar um negócio que aconteceu comigo, que eu entendi o quanto de poder a Bíblia tinha. Quando eu fazia faculdade de arte, eu era doida para conhecer o Ziraldo. Conhece cartunista? Ziraldo, cabelinho branco, sobrancelhão, desenhista do Menino Maluquinho. Eu desenhava na época, estava fazendo faculdade de arte. Eu falei, gente, eu quero conhecer ele. E a escola foi para a Bienal. A escola que eu trabalhava enviou os professores para a Bienal. E eu falei o seguinte, vou fazer um desenho para ele. Vou fazer um desenho dele, caricatura dele. Vou embrulhar bonitinho e vou levar de presente. Porque eu li na Bíblia, quer falar com alguém importante? Leve um presente, isso será fácil. Presente desarma as pessoas. Quando eu mostrei, uma fila enorme para pegar autógrafo. Eu, nossa, aqui eu fiz um desenho para o senhor. Quando ele viu o desenho, ele falou, deixa a menina passar. Então, as pessoas acham que a Bíblia é um conhecimento para você, sei lá, usar não sei aonde. A Bíblia é um conhecimento para a vida, para tudo. Olha os provérbios, conselhos de sabedoria, para tudo. Você tem instrução para tudo na Bíblia. Tudo, professora, tudo. Relacionamento, finanças, amizade, cuidado com as palavras, tudo. Professora, eu estou de boa, não preciso de nada disso. Você quer uma poesia agradável? Tem. Você quer uma boa história? Tem. O que você precisar, a Bíblia tem. Professora, a senhora gosta de ler vários livros? Tem muito livro? Não. Por quê? Porque eu me apaixonei tanto nesse que eu não consigo ter tempo para os outros. E toda vez que eu leio, parece que é tudo novo. O que mudou? Eu mudei. Tem versículos que você lê, parece uma porta trancada. Você fala, que negócio, eita, que difícil isso aqui. Nem com dicionário você dá conta. Até está passando por aquilo. Uma coisa é você ler Jó na bonança, outra coisa é você ler Jó na prova. Aí você vai falar, entendi isso aqui agora. Olha só, falando em Jó, já entro aqui na pergunta que fizeram também. Qual que é a experiência em adorar na dor? Fizeram essa pergunta aqui hoje. E ela também te mandou um abraço. Quem? Deixa eu ver esse aqui, ó. A experiência de adorar. Mari Magalhães. Mari Magalhães. Mari Magalhães hoje é missionária em Portugal. É. Adorar na dor. O próprio nome diz, né? Adorador. Adora na dor. Quando você adora na dor, você deixa o céu assim. Porque o momento de sofrimento é aquele momento que você não consegue orar direito. Por isso a importância da reserva quando se está bem. O momento de dor é aquele momento em que você só está focado no problema e você acha que ele nunca vai acabar. O momento da dor é aquele que você acha que as pessoas todas desapareceram e você está completamente sozinho. De fato, isso acontece. E eu vim a entender que isso não é culpa das pessoas. Se seu amigo sumiu, se ninguém lembrou seu nome, fica tranquilo, não é culpa deles. Deus está te deixando sozinho. Para aquele momento você tenha só Ele para contar.
Porque às vezes quando a gente tem alguém para ajudar, o que a gente faz? Você vai lá dar testemunho, fulano me ajudou naquele momento. Deus não quer dividir a glória dele. Agora, quando você está humilhado, machucado, com um problema gigante, que toda a expectativa do céu e do inferno é, não vai dar conta, vai chorar. Aí você pega e começa a cantar um hino. Você consegue entender a profundidade disso? Uma coisa é cantar com tamborim depois que o mar se abriu. Já aconteceu o milagre. Cantar antes revela em quem você confia. Porque quem sabe o pai que tem, sabe onde isso vai terminar. Se teu filho falar na escolinha, vai ter uma festa, e você não tem dinheiro para fazer a festa, nem que seja um bolo de fubá com fósforo em cima, você vai fazer para honrar o quê? Teu filho. A Bíblia vai dizer que Deus fala o quê? Se um filho pedir pão, o pai da pedra? Não. Se um filho pedir peixe, o pai da serpente? Não. E Deus fala assim, se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os filhos, que mais eu? Então, adorar antes revela que você confia no pai que você tem. Eu me lembro um dia que o Benjamin estava na UTI. Meu filho tinha 1,300. Ele teve uma infecção generalizada. O intestino dele parou, a barriga dele ficou desse tamanho. E eu voltei para casa sem esperança. Eu moro longe de toda a minha família. Meu marido foi trabalhar no hospital. Já tinha acabado 5 dias de licença do pai. E aquele momento de dor, eu voltei para casa, deixei meu filho na UTI para ir para casa dormir sozinha. Quando eu abri a Bíblia, saiu a oração de Ana. Por este menino orava eu. E eu me lembro que a música que eu mais cantava nesse período é: fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo. E hoje, chegando de viagem com meu filho, vendo ele correndo, brincando, naquele momento eu não imaginaria que ele estaria assim hoje. Então, se você, no meio da prova, saca da sua aljava um louvor, você deixa o céu e o inferno bobeira. Mas até aqui, chegar nesse ápice, não é fácil não. Tem que saber o pai que tem. E que ele não vai te deixar na mão. Confiar, terremoto, que seja o que eu quero ou o que ele quer, no final vai dar tudo certo. Não é fácil não. Mas tem que aprender a confiar. Gente, eu não sei nem quantas horas são, não sei nem quantas horas, gente. Então a gente tá chegando ao final. Eu ficava aqui... Mas, ó, eu vou te fazer uma pergunta, a última pergunta que eu vou fazer, né? E a gente conclui. Eu queria saber sobre a diferença do culto antigo, o culto bíblico, né? Para os nossos que a gente vive hoje, que a gente cultua hoje. E numa outra oportunidade, né? Já que também já deixo o convite, tá? Se a senhora aceitar, eu queria saber sobre os itens que foram mandados por Deus para colocar no templo. No tabernáculo, no templo. Perfeito. O culto era muito diferente. Porque quem tinha acesso lá dentro era apenas um homem,
que era o sumo sacerdote. Os sacerdotes, né, o tabernáculo e o templo, eles possuíam basicamente as mesmas divisões. Você tem o átrio, onde as pessoas podiam passar por ele. Você tem o pátio, onde apenas era restrito aos sacerdotes e ao sumo sacerdote. Ele entrava e você tem a pia de bronze, que era feita com o espelho das mulheres. Ali, eles lavavam as mãos. Aí você tem, adentrando, impressionante que se você observar atentamente, uma maquete vista de cima é o formato de cruz perfeito. Ah, pô, para de graça. O altar. Quando você entra, aí você tem do lado direito a mesa dos pães da proposição, do lado esquerdo a menorá. Altar do incenso, arca da aliança, ó. Aí Jesus fala, sou a água da vida, o pão da vida, a luz do mundo. Tudo dos elementos estão dentro do tabernáculo. Todos os elementos. E é interessante essa pergunta porque a revelação bíblica ela é progressiva. Ela aumenta à medida que você caminha nela. Como assim, professora? Quando você vê o tabernáculo, eles lavavam a mão na pia dos espelhos a pia de bronze feita com os espelhos das mulheres. No Templo de Salomão, a configuração muda. A revelação mudou, professora? Salomão fez exagerado, errado? Não, senão Deus não tinha descido e falado, cara, o que você quer? Quando você vê a maquete do tabernáculo, já do templo, já é diferente. Ele tem 5 menorás de cada lado. A configuração dele é diferente, não é mais uma piazinha de bronze. Eles chamam de mar de fundição, que era sustentado por 12 bois, virados para os pontos cardeais. E aí, quando você chega na revelação de Ezequiel do próximo templo, o rio escorre do trono de Deus e você escolhe se vai ser no tornozelo, no joelho. Então, você está vendo que a revelação bíblica ela vai aumentando? Eu não leio a Bíblia não, velho. Eu não leio a Bíblia não. A revelação ela vai aumentando dentro da própria Bíblia. Tá compreendendo? É muito profundo isso. E aí, quem participava desse culto? O povo ia lá, confessava os pecados, levava os animais para serem sacrificados, mas quem tinha acesso a Deus mesmo era só o sumo sacerdote. A veste dele, ó, nas bordas tinha as romãs e os sinos. Porque quando a presença de Deus descia... Ah, e outra coisa. Ele entrava com o incensário balançando. A fumaça tomava conta do ambiente. Quando ele não via mais a ele, Deus descia. Então, quando ele não se via mais, Deus aparecia. Tá entendendo a diferença? Quando Deus descia, ele era tomado. O barulho daqui, ó, ouvia-se lá fora. Deus aceitou o nosso sacrifício. Deus aceitou a nossa oferta. Quando o barulho não é ouvido... O cara bateu as botas lá dentro. E significa que Deus não ouviu, não respondeu. Então, esse era o culto. Quando Jesus morre, a Bíblia vai dizer que o véu rasgou de alto a baixo. Peraí, professora. A cortina geralmente ela não é aberta? É ou não é? Quando a luz chega de manhã no seu quarto, você joga uma para lá, uma para cá. Então, se a cortina já é aberta, por que Deus rasgou? Ela não era aberta assim. Para o sacerdote entrar, ele tinha que levantar aquilo e ele passar por baixo. Não tinha fenda, não. Porque na presença de Deus você não pode entrar de nariz empinado. Você tem que entrar prostrado. Vou beber um pouco de água. Ele tem que entrar prostrado. Quando a Misericórdia. Bíblia vai dizer que ele rasga o véu de alto a baixo, se você ler a descrição bíblica do que era o véu pra gente é um negocinho transparente, fininho. Na Bíblia, não. A descrição da cortina era quase um tapete. Ela era bordada, ela tinha cores fortes. E por isso que a menorá iluminava lá dentro. Por quê? Porque o véu era muito espesso, do outro lado era escuro. Quando o véu é rasgado de alto a baixo, Deus está mostrando para o povo que ele está rasgando, porque ninguém pode rasgar do alto, senão aquele que está no alto. Quando, na cultura hebraica, o filho morre, o pai rasga a veste. A veste, a cortina, a veste do próprio Deus.
Deus rasgou sua veste, seu filho estava morrendo. Quando Deus rasga o véu, ele dá acesso a todo mundo ao que ninguém podia. Só um homem. Tá entendendo? Porque a gente não pode entrar de qualquer forma. Nem com qualquer roupa, nem com qualquer palavra. As pessoas emplastam o cabelo de gel, levantam o nariz, recita tudo que aprendeu e todos os lugares que estudou com um anel de ouro desse tamanho para dizer com soberba quem é, o que fez, onde quis chegar, ou o que quer que as pessoas pensem dela. Lá você tem que entrar prostrado. Lá você tem que entender que já tem alguém. A Bíblia diz que os pés do Senhor descansam sobre Jerusalém. Quando ele rasga sua veste, ele dá acesso a gente entrar onde ninguém podia entrar. Então você vai entrar de qualquer forma? Em Levítico capítulo 6, ele fala para o sacerdote: faça calções de linho para você subir no altar. O altar tinha 2,88 de altura. Naquele tempo o povo usava um vestidão. Então você sobe com um vestidão em 2,88 de altura, o que vai acontecer? Sua carne vai ser exposta. Deus não quer a carne exposta no altar dele, não. As pessoas esqueceram, parece que em algum momento foi ensinado: eu posso, eu quero, eu acredito, eu estarei. Você tem que entender primeiro quem é teu pai, na presença de quem você está. E que roupa você vai lá. Não é de qualquer coisa. Aí as pessoas falam: mas o pastor é chato, né? Não deixa subir lá assim. Não... Ou se você lesse, você saberia que não dá. Você pode ir? Pode. A gente está na graça, né? Aí você pode ir. Mas a pergunta é: tá honrando? Tá honrando o acesso que você recebeu? Ninguém podia, agora todo mundo pode. Mas só porque todo mundo pode vai ser de qualquer forma? Mas a Bíblia continua sendo a mesma, né? E A tá mesma. tudo escrito aí, né? A mesma. E ela é muito atual. Quando você lê, você fica assim: gente... Uau! Mas é só ler. E geralmente as pessoas que mais criticam, as pessoas que mais reclamam, são as que não leem. De fato, você vê alguém fazendo muito burburinho, pegando uma palavrinha ali aqui, ela não lê. Ela quer mostrar que ela tem mais conhecimento do que a outra, quer diminuir uma outra pessoa que Deus colocou em evidência. E aí fica esse joguinho de um tentando derrubar o outro e não valoriza o acesso que a presença deu. Quando os judeus foram para o cativeiro, o culto era o quê? Sinagogas. Sinagogas são instituídas no cativeiro. Tem a palavra? Tem. Mas como não tem templo, não tem sacrifício. Por isso que o povo não quer voltar da Babilônia. Porque lá eles podem ler a Bíblia, mas não tem que sacrificar nada. Não quero ofertar. Tá anotando? Não quero ofertar, não quero... Tudo bem, querido. Eu sei o que a oferta fez na minha vida. Meu pai me dava R$1 e falava: filha, 10 centavos não é seu. Eu tinha 2 alunos quando eu fui para Israel. Cada um pagava 100 de mensalidade. Eu dizimava R$20, morrendo de vergonha, porque minha igreja é uma igreja chique, né? Chegava lá para entregar R$20. Só que quando eu fui entregar R$20, eu encontrei um homem de Deus que saiu de trás da bancada e falou assim: eu profetizo 19 alunos. E a menina que dava R$20 foi para Israel ganhando R$20. Porque a viagem foi toda de graça. Ganhei tudo, até o plano de saúde. E outra hora eu conto esse testemunho que é profundo, mas é muito grande. Fui para Israel. Hoje eu dou aula em 6 países. Quando a Bíblia diz: fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quem não é fiel nos R$20 não vai ser nos 20 mil. Ai do céu.
Amém, amém, amém? Deixa eu te perguntar, tudo isso que você falou a gente aprende no seu curso? Sim, parte sim. Parte sim? Parte Como sim. que essa galera que tá nos assistindo te encontra nas redes sociais pra se inscrever no curso? Professora, @professora Flávia Veloso. Escreve, @prof Flávia Veloso. Lá a gente tem as informações dos cursos que são lançados, né? Aí eu sempre coloco nos stories quando a gente está abrindo turma. Porque às vezes a agenda é muito apertada. Você é mãe, itinerante, professora, dono de casa. Não, olha não. Aí, às vezes a gente abre a turma e coloca lá. Atualmente a gente está abrindo agora, nesse mês de abril, a turma de alfabetização hebraico-bíblico, para você conhecer dos letras. É o ABC, né? É se alfabetizar. Aprender as letras, um pouco de gramática. O povo gosta de aprender as letras. Nossa, a letra significa isso. Chega na gramática, vai tudo embora. Nossa, Deus do céu. Não pode, meu povo. Olha só, a gente tá... Eu já quero já te agradecer Eu por que ter agradeço. aceitado. Tá? Isso aqui a gente faz com todos os convidados. Se o mundo dependesse de um conselho seu, qual seria o seu conselho? Uau! Eu vou deixar o mesmo conselho que o homem mais sábio da Bíblia deixou, Salomão. Quando ele conclui Eclesiastes, ele diz: tema ao Senhor. A Bíblia vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser uma pessoa sábia, teme ao Senhor. Porque toda vez que alguma coisa ruim aparecer no seu caminho, uma tentação, assim, eu temo ao Senhor. Não posso escolher isso. A Bíblia vai dizer, em Deuteronômio 28, que as bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. Mas se, atentamente me ouvires e obedeceres. Quando você teme ao Senhor, você é uma pessoa sábia. E é por isso que Salomão conclui assim: o dever de todo homem é teme ao Senhor. Tema ao Senhor. Saiba que existe, o judaísmo diz, saiba que existe alguém acima da sua cabeça que vai te julgar. Quando você sabe isso, você age com prudência. Você não deixa as pessoas passarem pela sua vida sem levar um testemunho, uma palavra de fé. Eu falo para o meu marido e ele fala: a Flávia é engraçada, gente, porque eu falei para Deus que eu não quero que as pessoas passem pela minha vida sem levar nada dele. Então eu tô no ônibus, a pessoa vira para mim: nossa, seu filho é bonito. Se você soubesse. Tá entendendo que tudo é uma oportunidade para você falar de Deus? Nossa, que sapato bonito. Eu já não tive nenhum. Já tive que pegar emprestado. Nossa, mas você foi para outro país de graça. Deus me deu. Você está entendendo? Se você fizer isso. Um dia, uma moça conversando comigo, ela abriu o coração para mim e disse assim: ó, eu nunca tive uma boneca. Aquilo ali estava vazio dentro dela. Não tinha... Tem coisas que estão abertas assim nas pessoas, entendeu? Precisam ser colocadas. Uma coisa tão simples, né? Eu não tive uma boneca. Com isso vem uma história. A pessoa não teve infância. A pessoa não teve acesso. A pessoa não teve condição. Eu não tive uma boneca. E ela já era adulta, mas estava aquilo ali vazio. Eu não tive uma boneca. E ela falou isso comigo porque quem me acompanha sabe que eu gosto de Barbie até hoje. E aí, sabe o que eu fiz? Eu peguei uma Barbie e dei para ela. Você sabe onde essa Barbie está? Na sala dela. Com uma decoração. E todo mundo que chega lá, ela mostra a boneca. Fala: a boneca que eu nunca tive, eu ganhei aos 35 anos da professora Flávia. Então, é uma coisa tão simples, né? A gente quer ter muito para fazer algo muito grande, sendo que você pode fazer algo pequeno. É sobre isso. Deus te abençoe. No Amém. nome de Jesus, muito obrigado. A gente fica por aqui, tá? Compartilha, tá? Eu sempre falo.
a galera compartilhar pros tios, pra avó. Chegar um momento que a avó fala assim, vou pesquisar aqui que eu quero ver, assistir o podcast vertical. Aí a gente conseguiu alcançar uma boa parte da massa, tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Amém.